Salve, galera! E aí, como é que estão? Belezinha? Tranquilo? Tá estudando? Relembrando tudo aquilo que a gente já viu? Eu espero que sim, hein? Lembra que eu falei? Revisite as informações importantes. Aquilo que eu destaco, aquilo que eu faço questão de dizer a você, ó, isso aqui é importante, coisa e tal, esse é o grande barato dos concursos. Lembrando que esse curso é um curso de gramática voltado para concursos públicos. Não pense que você vai sair daqui graduado em letras. Você vai sair daqui preparado para resolver uma questão na prova. Beleza? Por isso que nem todos os assuntos eu trabalho com uma minúcia absurda. Por quê? Porque não se faz necessário. Algumas coisas são importantes para a prova de concurso. Outras coisas simplesmente não são. Beleza? Confie em mim e a gente vai conseguir trabalhar bem juntos para você chegar na hora da prova e mandar ver. Beleza? Bom, a aula de hoje, como você pode ver aí embaixo, está escrito morfologia, né? O que é a morfologia? A morfologia é a parte da gramática que estuda a estrutura das palavras, como é que as palavras são formadas e quais são os processos que a gente utiliza para formar mais palavras na língua portuguesa. Lembrando que são 380 mil ou mais palavras de acordo com o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que você encontra lá no site da Academia Brasileira de Letras. Beleza? 380 mil palavras? Imagina a quantidade de estruturas e de processos que a gente utilizou para formar palavras. E as palavras, elas vivem nascendo a cada tempo que passa. Nós estamos em 2012. Daqui a 100 anos... pode acreditar, não serão só 380, vai ter mais. E as palavras vão se criando, porque as partes que compõem as palavras, elas se combinam formando novas palavras. Está entendendo morfologia? Quando a gente fala em morfo, está ligado aqui, forma, logia, estudo. Então o que é morfologia? É o estudo da forma das palavras, já que a gente está falando sobre gramática da língua portuguesa. Tranquilo? Estudo da forma das palavras, da estrutura das palavras, como elas se formam e também algo bastante importante, das classes de palavras, também chamadas de classes gramaticais. Classes gramaticais, classes de palavras, a mesma coisa. Beleza? O que são classes de palavras? Vamos lá. Vamos supor que você pertence a uma classe de alunos. Quando eu digo que eu estou dando aula para uma classe, isso significa o quê? Que são vários alunos dentro de um ambiente com o mesmo propósito, com a mesma intenção. Por exemplo, uma turma para fiscal da Receita. Só tem lá cabeçudo, que estuda pra caramba, que já tem doutorado, inclusive, e o cara tá lá estudando para fiscal da Receita, para ser feliz na vida. Aquela classe de pessoas são semelhantes. Concorda comigo? Por que são pessoas semelhantes? Porque elas pertencem a um grupo de pessoas que tem um determinado propósito, um determinado objetivo, que é passar para a fiscal da Receita. Eles são semelhantes nesse sentido. Então, eles pertencem a um grupo, a uma classe de palavras. Ah, Pestana, você está querendo dizer com isso que das 380 mil, tem uma porção que pertencem a um grupo específico? É isso aí. São 10 classes gramaticais. Lembra delas? Substantivo é a maior parte das palavras que tem no dicionário. Substantivo. Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo. Existem mais de 11 mil verbos, segundo o Domingos Pascoal Segala, que é um gramático conhecido. Até indico que eu acho que a leitura da gramática dele é legal. Temos também, além desses 6 que eu já falei, dessas 6 classes, desses 6 grupos de palavras que são semelhantes entre si. Temos também o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. 10 classes de palavras. Nós vamos estudar isso hoje. Não às 10, não vai dar tempo, obviamente. Mas eu já começo hoje a falar sobre a estrutura das palavras. Como é que as palavras se formam? Beleza? Vem comigo, olha aí, ó. Definição. Quando eu falo em definição, o que eu estou querendo dizer com isso? Definição é o que eu acabei de falar há pouco tempo. Morfologia, estudo da forma das palavras. E aí, dentro dos aspectos da morfologia, nós temos o que eu também já havia comentado, estrutura das palavras, processo de formação de palavras, temos também classe de palavras versus termos sintáticos. Ah, Pestana, por que você vai falar sobre isso? Isso aqui é bem legal, hein?
Daqui a pouco você vai entender por que eu vou falar sobre isso. Classes gramaticais ou classes de palavras. É a mesma coisa, tá certo? A mesma coisa. Quando o cara pede para você classificar morfologicamente uma palavra, é também a mesma coisa. Quando o cara pede a classe gramatical da palavra, é a mesma coisa. Quando o cara pede a classe de palavra, é a mesma coisa. Substantivo, adjetivo, artigo, pronome numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Beleza? Eu vou repetir bonitinho, devagarzinho. Classes gramaticais igual a classes de palavras. Quando o cara pede para você classificar morfologicamente uma palavra, ele está pedindo para você classificar ou a estrutura, ou o processo, ou as classes de palavras ou classes gramaticais. Ou seja, aspectos relacionados à morfologia. Beleza? Vamos que vamos, hein? Vamos falar então de estrutura das palavras. Tá vendo essas palavras aqui, ó? Constituir, constituição, constitucional, anticonstitucional, anticonstitucionalmente. Tá vendo aqui, ó? Café, cafezal, descafeinado, cafeteria, cafetão. Essas palavras, elas têm uma forma. Quando a gente fala em estrutura das palavras, o que é isso? As palavras têm uma estrutura como um prédio tem uma estrutura. Beleza? Vamos lá, olha aqui para mim rapidinho. Imagina uma casa. Para uma casa ser levantada, é preciso uma estrutura, não é isso? Cava-se o chão, coloca-se cimento com ferro, não é isso? Pedra, faz a fundação, acho que chamam de sapata, não é isso? Não sou pedreiro, mas acho que é por aí. Aí faz a fundação. Depois da fundação, pronta, começa a levantar as paredes, não é isso? Aí começa a colocar fiação, aí teto, aí, enfim. Uma casa tem uma estrutura. Só que essa estrutura é formada por partes. Olha aí, ó, tem a fundação, tem a base, as paredes, aí depois tem o teto, aí janela, fiação, enfim. As palavras também têm uma estrutura. As palavras também são compostas de partes, de pedaços. Qual é o nome que eu dou a esses pedaços? Olha o nome técnico, anota aí. O nome técnico desses pedaços que formam a palavra é morfema. O que é um morfema, Pestana? Morfema, meu camarada, o morfema é a parte que constitui a palavra. Se eu tenho uma palavra que é constituída por vários morfemas, pode acreditar que essa palavra é grande. Agora, se tiver só 2 morfemas, a palavra não é tão grande assim, normalmente. É que nem uma casa, gente. Quanto mais partes tiver na casa, maior ela é, ou com mais qualidade ela fica, e por aí vai. Tranquilo? Vem comigo para você entender isso melhor. Constituir, constituição, constitucional, anticonstitucional, anticonstitucionalmente. Percebe que entre elas há uma parte, há um morfema, há um pedaço comum entre elas? Vê se não é isso aqui, ó. Constitui, 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 constitui. Esse pedaço eu chamo de morfema lexical, que é a mesma coisa que o famoso, velho, conhecido nosso radical. O que é o radical? O radical é a parte da palavra que te permite a formação de novas palavras a partir desse pedaço. Vê se não é verdade isso. Constituir, constituição, constituição. Entendeu? E por aí vai. Esse pedaço te permite a formação de novas palavras. É por isso que eu chamo de radical. Radical é a base da palavra, é o pedaço da palavra, é o morfema que te permite a formação de novas palavras. E mais do que isso, você concorda comigo que nas palavras constituir, constituição, constitucional, anticonstitucional, anticonstitucional, percebe que nessas palavras há o mesmo sentido básico? Por que há o mesmo sentido básico? Porque todas essas palavras têm o radical constitu no meio.
Beleza? Constituir significa formar, realizar, promover. Constituir é você criar uma determinada forma e por aí vai. Agora, vamos lá. Falamos do constitu, que é um morfema, que é um pedaço da palavra, que é o radical. Vamos ver os outros pedaços. Tá vendo esse I? Esse é um outro pedaço. Que é esse, Pestana? Vou falar mais à frente. Esse R é um outro pedaço. Que R é esse, Pestana? Vou falar mais à frente. Constituição. Tá vendo esse I? É um pedaço. Vou falar mais à frente. Tá vendo esse são? É mais um pedaço. Vou falar mais à frente. O fato é, gente, a palavra que eu estou mostrando aqui para você, constituir, constituição e por aí vai, tem o mesmo radical. Depois, você tem, olha aí, ó, outros elementos, outros morfemas que vão se juntando à palavra e a palavra vai tomando novas formas. Olha isso, ante, um morfema. Constitu, outro morfema. Sion, que é esse são aqui, que sofreu uma leve mudança na grafia. Ao, mente. Olha quantos morfemas eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5 morfemas. 5 morfemas. Você ouviu isso? A palavra constituir, a partir do radical, eu consigo formar várias outras, desde que eu coloque pedaços, morfemas, para aumentar a palavra. Gente, olha para cá. Você tem noção? Já ouviu falar na palavra inconstitucionalissimamente? Já ouviu falar nela? Quer ver os pedaços dela? Vamos lá. Acompanha comigo. In é um morfema. Constitu é outro morfema. Sion é outro morfema. Aí vem o A, né? Sionalíssima. Esse A é um outro morfema. Líssima é um outro morfema. Beleza? Mente é um outro morfema. Eu não vou entrar em detalhes no A. Qual é a categoria de morfema do A? Do inconstitucional. Qual é a categoria do L? Do líssima. Eu não vou entrar em detalhes. O fato é, eu estou mostrando para você que a estrutura das palavras é composta de vários pedaços para formar a palavra que você quer. Beleza? Tranquilo? Os detalhes a gente vai ver daqui a pouco. Tranquilo? Vem comigo, olha para cá. Café, cafezal, descafeinado, cafeteria, cafetão. Eu acho que tem uma brincadeira aí, Pestana. Pode acreditar que tem. Agora, deixa eu te falar um negócio. Assim como no constitu, eu tenho aqui café, 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 café. Não é isso? Daqui a pouco eu falo do cafetão. Café, 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 café. Todas essas palavras aqui têm o mesmo radical. Sabe qual é o nome que eu dou a palavras que têm o mesmo radical? Eu chamo isso de palavras cognatas. O que são palavras cognatas? São palavras que têm o mesmo radical. Mesmo radical. Beleza? Palavras cognatas. Também chamado de família de palavras. Por que família de palavras? Porque é uma família de palavras. Beleza? Pô, é família de palavras porque é uma família de palavras. São palavras cognatas, gente. Tem o mesmo radical, beleza? Agora, cafetão. Pô, Pestana, cafetão não vem de café, meu camarada. Você tá me zoando. Eu estou te zoando mesmo. Mas por que eu estou te zoando? Porque cafetão parece, eu falei, parece. Parece que o radical é igual. Não parece? Pô, café, café. Aqui, café, 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 café. Chega aqui, irmão. Tu vai falar que é cognato de café. Você vai falar que pertence à mesma família de palavras. Adivinha? Wrong. Cafetão não vem de café. Na verdade, o radical de cafetão não é café. É cafete. De cafetizar. Daí, cafetina, que seria o feminino de cafetão. Todos nós sabemos o que é cafetão. Se você não sabe, recorra ao dicionário. O fato é, não tem o mesmo radical que café. Beleza, galera? E aí?
Está entendendo a ideia de estrutura de palavras? Vem comigo. Tá tranquilo até agora? Está entendendo a ideia de estrutura das palavras? As palavras são compostas de partes, pedaços. Esses pedaços se unem e formam novas palavras. Qual o nome que eu dou a isso? Desses pedacinhos. Morfema. Beleza? Vamos lá, continuando, hein? Coisa linda de mamãe radical. Vamos falar sobre esses pedaços, esses morfemas que compõem as palavras. O radical, já falei, né? É a base da palavra. É aquele pedaço que te permite a formação de novas palavras. Casa, casarão, caseiro. Essas palavras pertencem a uma família de palavras. Por quê? Porque elas têm o mesmo radical. Não é a partir desse pedaço aqui, cais, que você forma a palavra casarão, caseiro, casamento. Você sabia que casamento vem de casa? Daí aquela expressão, quem casa quer? Casa. Olha aí. Beleza? Tranquilo? Olha aí, o mesmo radical, meu camarada. Radical é a base da palavra. Vamos ao afixo. Afixo eu chamo o prefixo e o sufixo, a sua atenção. O que seria um afixo, Pestana? Um afixo, meu camarada, é um morfema que se liga ao radical. Ele pode vir antes do radical ou depois do radical. Beleza? Mas ele está sempre ligado ao radical, ou antes ou depois. Eu chamo de prefixo, porque ele vem pré-fixo. Ah, então você está querendo dizer que na palavra prefixo tem um prefixo. Exatamente. Porque olha só, fix é o radical, concorda comigo? Ó, de afixo, de fixar, de fixação. O que seria um prefixo? É um afixo, ou seja, é algo que gruda, que se fixa, pré, ou seja, antes. Caramba, que interessante. Então eu posso saber o sentido das palavras se eu entender o sentido dos pedaços dela. Ué, mas é exatamente isso, meu camarada. As palavras, quando são formadas por partes, e elas são formadas por partes, normalmente, é difícil ter só o radical, esses pedaços comunicam alguma coisa para você. Sufixo. Esse su é um prefixo também, hein? Fix é o radical. Mas vamos lá, não vamos analisar tudo aqui não, senão a gente vai ficar maluco. Afixo. Eu tenho dois tipos. Prefixo, que é um morfema que vem antes. Sufixo é um morfema que vem depois. Sobre humano. Vamos lá, tem a palavra humano, aí coloquei um morfema antes da palavra humana. Percebe que eu coloquei o sobre para modificar o sentido de humano? Percebe que sobre humano é uma outra palavra? Humano é uma palavra. Sobre-humano é outra palavra. Percebe que eu formei uma nova palavra? Eu formei como? Através do prefixo, que é esse morfema que vem antes do radical. Anti-inflação. Inflação é uma coisa, concorda? Anti-inflação é outra coisa. Ah, mas como é que eu sei? Ué, o prefixo está dizendo isso para você. Pô. O prefixo modifica o sentido do radical. Beleza? Tranquilo? Sobre, ideia de superioridade. Anti, ideia de contrariedade. Não confunda com ante. Por exemplo, no período antediluviano, ou seja, antes do dilúvio, pré-diluviano. Beleza? Esse ante é sinônimo de pré. Da ideia de anterioridade. Desleal. O cara é leal é uma coisa. Agora, desleal é outra. Beleza? Aquele cara fura-olho, que dá em cima da mulher dos outros, ele é um desleal, safado. Esse des é um prefixo. Por quê? Porque é um morfema, de novo, galera, é um morfema que vem antes do radical, modificando o seu sentido. Despedaçar. Ué, despedaçar é o mesmo des do desleal? Desleal é aquele que não é leal. Despedaçar é o que não pedaça? É o que não transforma as coisas em pedaço? Não. Olha para mim, rapidinho. Pessoal, imagina a quantidade de prefixos que existe. É uma quantidade ligeiramente grande. Vai ficar naquela paranoia louca de decorar tudo? Não, não vai. Até porque você conhece os prefixos da língua portuguesa. Ah, como é que eu sei que eu conheço? Gente, eu tenho 29 anos. Se você que está me assistindo tem 18, 20, 25, 30, 40, 50, enfim, você usa a língua há algum tempo.
Se você usa a língua há algum tempo, você ouve as pessoas falando, os prefixos já estão aqui no seu cérebro. Você pode não identificar, talvez, numa palavra, mas você conhece os prefixos, beleza? Ah, Pestana, eu quero conhecer mais, tudo bem. Ah, eu quero decorar, tudo bem. Recorra a uma gramática, beleza? O objetivo do curso não é decorar, não é nada disso. É a gente entender os mecanismos da língua de uma maneira mais clara para chegar na prova e mandar ver, beleza? O que é o prefixo, então? O prefixo é um morfema que vem antes do radical, modificando o seu sentido. Eu estava falando agora do desleal, não estava? Desleal é aquele que não é leal. Despedaçar. Esse des tem o mesmo sentido que o des do desleal? Sabemos que não. Despedaçar significa quebrar, partir em pedaços. Então, esse des de despedaçar não tem nada a ver com o des de desleal. Ah, entendi. Então, você está querendo dizer que o prefixo, dependendo da ligação dele com o radical, ele pode ter vários sentidos? É exatamente isso. Vai ficar na paranoia louca de decorar agora todos os sentidos também? Jamais. Você vai ver o sentido da palavra e, consequentemente, vai entender o sentido dos morfemas, dos pedaços que compõem a palavra. Tranquilo? Despedaçar, quebrar, partir em pedaços. E o desinfeliz, hein? Ah, tu é um desinfeliz. Isso se fala muito no norte, no nordeste. Tu é um desinfeliz. Desinfeliz, o cara é feliz? Ou seja, infeliz é aquele que não é feliz. Desinfeliz é aquele que não é infeliz, logo ele é feliz. É isso? Claro que não. O desinfeliz o cara é muito infeliz. Infeliz no sentido bem negativo mesmo. Ah, você é um infeliz, um safado, um salafrário. O desinfeliz é mais do que isso. É uma ideia de intensidade. Interessante, né? Vamos lá, continuando. Humanizar. Vamos falar agora do sufixo. O sufixo é um morfema que vem depois do radical. Tá vendo esse izar? Esse izar é um sufixo. Pô, Pestana, como é que eu sei? Ué, é muito simples. Humano é o radical de humano. Humano mais izar, humanizar. Então esse izar é um sufixo. Inflacionado. Eu tenho o verbo inflacionar, não é isso? Inflacionar mais ado, eu vou ter o quê? Inflacionado. Percebe que o sufixo é um morfema que vem depois do radical? Lealdade, leal mais dade, lealdade. Dade é um sufixo. Pedacinho, pedaço mais inho, pedacinho, o inho é um sufixo. O sufixo, portanto, é um pedaço que compõe a palavra, mas ele vem depois do radical, modificando o sentido do radical. Só um detalhe que eu acho interessante é o seguinte: o sufixo mente é um sufixo adverbial. Por exemplo, leal mais mente, lealmente. Aí você diz assim, ele agiu lealmente. Percebe que lealmente está modificando o verbo? Ele agiu lealmente. É o modo como ele agiu, de maneira leal, de modo leal. O sufixo adverbial mente fica a dica. Quando eu falar de advérbio, eu vou comentar disso, mas já fica logo a dica. O sufixo adverbial mente não significa só modo. Não significa só modo. Por exemplo, você está, sei lá, está cansado do trabalho, aí sai numa sexta-feira para tomar uma gelada, para dar uma relaxada, aí você diz assim, aí garçom, eu quero uma cerveja estupidamente gelada. Calma aí. Estupidamente gelada. Eu quero uma cerveja gelada de modo estúpido. Aí, irmão, eu quero uma cerveja gelada de modo estúpido. Como é que se gela uma cerveja de modo estúpido? Não faz sentido. Então, quando você diz a cerveja está estupidamente gelada, o que você está querendo dizer? Que a cerveja está muito gelada. Muito, intensamente gelada. Então, esse mente aí indica modo? Claro que não, indica intensidade. O mente é o único sufixo adverbial. Beleza? Tranquilo? Vem comigo, hein? Vamos lá. Já falei de radical, já falei de afixo. Vamos falar da desinência. O que é a desinência? A desinência é também um morfema que marca a flexão das palavras. Beleza? Marca a flexão das palavras. O que seria flexão? Bem, no caso dos nomes, e aí, galera, vai aqui um adendo. Quando a gente fala em nome, eu estou falando sobre substantivo, pronome, adjetivo
e está bom, está bonito assim. Beleza? Então, lê-se desinência nominal como? Substantivo, pronome e adjetivo. Tranquilo? Ah, como é que eu ia esquecer disso, meu Deus do céu? Deixa eu pegar a borrachinha aqui, linda, de novo. Não é só o substantivo, pronome e adjetivo, é também o advérbio. Beleza? Tranquilo? Então, voltando, olha aí, coisa bonita de papai. Foi substantivo, pronome, adjetivo e numeral. Vamos ver? Olha aí, ó. Desinência nominal. Eu tenho dois tipos de desinência nominal. Desinência de gênero e desinência de número. Aqui vai uma polêmica. De acordo com alguns gramáticos, esse o é uma desinência de gênero masculino. E esse a é uma desinência de gênero feminino sempre, para todos os gramáticos. O problema é o. Alguns gramáticos dizem que esse o é uma desinência de gênero masculina. Cachorro é um ser do sexo masculino ou feminino? Masculino. Como é que eu sei? Porque o diz isso para mim. Isso é o que pensam alguns gramáticos. Cachorra é um ser do sexo masculino ou feminino? Feminino. Por quê? Porque esse pedaço, essa desinência nominal de gênero, diz isso para mim. Beleza? Agora, outros gramáticos vão entender esse o como uma vogal temática. Pestana, eu tenho que entender isso? Olha, amigo, entender, a gente vai perder tempo, porque eu vou ter que falar sobre a teoria dos gramáticos. É melhor você simplesmente saber que existe dupla análise no caso do o. Então, qual é a dupla análise? Pode ser uma desinência de gênero masculina ou uma vogal temática. Vai depender do gramático. E na minha prova, o que eu faço? Você vai olhar questão por questão e analisar a dupla possibilidade. Beleza? É assim que se faz prova de concurso. Analisando questão por questão, porque, infelizmente, os gramáticos divergem. A gente sabe disso, né? Fazer o quê? Os caras são malucos mesmo. Vamos lá. Cachorros. Cachorras. Só as cachorros. Cachorras. Lembrei da música. Cachorros, cachorras. Tá vendo esse S aqui? Esse S é uma desinência de número. Plural. Concorda comigo? E se eu não tivesse o S aqui? Hein, pessoal? Se não tivesse o S. Se eu tivesse cachorro. Aí estaria no singular. Cachorras. Singular. Cachorros. Plural. Cachorras. Plural. Então, qual é a marca na palavra? Qual é a desinência que marca a flexão das palavras? De gênero e de número. Bom, o O pode ser desinência de gênero masculino ou vogal temática, e o A é uma desinência de gênero feminino, sempre. O S é a única desinência que marca o plural. A única. Você ouviu a única? A única. Pestana, calma aí, parceiro. A única? Tá de brincanagem comigo, né? A palavra flores. Olha aí, ó. Flor, plural. Flores. Olha aí, ó. Ex, plural. Então, esse ex é desinência plural. Meu camarada, o que eu falei para você? Que o S é a única desinência. Então, o S é a única desinência. Desinência nominal de número, plural. E o que é esse E, Pestana? Esse E é uma vogal temática. Você vai saber daqui a pouco o que é uma vogal temática. Beleza? Tranquilo? Desinência verbal. Vamos lá. Eu me esforçava mais. Nós nos esforçávamos. Galera, raciocina comigo. Quando você diz eu me esforçava, isso é passado. É ideia de passado, concorda? Qual é o pedaço da palavra que indica passado? É o vá. Qual é o nome que eu dou a essa desinência? Desinência modo temporal. Por que é uma desinência modo temporal? Porque esse vá indica o modo indicativo. Porque quando você diz eu me esforçava, isso é uma verdade, é um fato. E quando você diz eu me esforçava, o tempo é o quê? Passado. Então isso aqui indica certeza, modo indicativo, e tempo passado. Tá claro isso? É por isso que eu chamo esse vá de desinência modo temporal, porque indica o modo e o tempo. Nós nos esforçávamos. Esse mois indica o número
e a pessoa. É por isso que eu chamo de desinência número pessoal. Vê se não é isso. Quando você diz nós nos esforçávamos, o número é plural por quê? Porque eu tenho aqui a primeira pessoa do plural. É mais de uma pessoa que se esforçava. Pessoa, primeira pessoa, ou seja, a pessoa que está falando e a pessoa que está ouvindo. É mais de uma pessoa. Então eu tenho aqui o MOS para marcar o número e a pessoa. Galera, eu vou falar sobre... Vamos lá. Eu vou falar sobre desinência, modo temporal, número pessoal, com mais detalhes quando eu falar de verbo. Tranquilo? Daqui a pouco a gente volta, hein? Ainda estamos em estrutura das palavras. Valeu!